Eu estava aqui atento ao meu irmão Chico, falando, né? Nós tivemos agora também 33 anos da Vale do Jordão, e é muito importante ouvir esses irmãos que iniciaram a igreja, que começaram a igreja, né? Nós fizemos também uma homenagem aos fundadores da Vale do Jordão, lá em São Luís. E é uma bênção, meus irmãos. A gente está louvando, edificando e trazendo esse tema tão importante, que é preciso que a igreja do Senhor revisite, que é esse texto, essa divisa. Foi muito feliz a escolha, anunciando as grandezas daquele que nos chamou. Mas me permita compartilhar uma história real, uma história verídica que ilustra a mensagem que vai ser pregada essa noite. Em 1952, na Inglaterra, um jovem chamado Derek estava na prisão, condenado à morte por traição, durante a Segunda Guerra Mundial. Esse jovem estava condenado. E na véspera de sua execução, um pouco antes dele ser executado, ele recebeu uma carta inesperada do rei, George VI. E a carta, pastor Jadson, não apenas concedia perdão total ao jovem Derek, mas o nomeava como embaixador da coroa britânica. Meus irmãos, imaginem, de condenado à morte, ele foi representante oficial do rei. E isso é história verídica, não é história, não é ilustração inventada. E ele passou o resto da sua vida proclamando que ele não vivia mais para ele, mas para proclamar a bondade do rei que o salvou da morte e o chamou para uma nova identidade. E essa história relata o texto que vamos visitar, de um Deus que nos resgatou, que nos chamou para anunciar essas virtudes do reino de Deus. Então vamos ler juntos a primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Vamos ler juntos a palavra de Deus, que diz assim. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler todos juntos. Ficou meio, cada um falando de um jeito, de um tempo. Vamos ler todos juntos. Vocês, porém, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Amém. Antes da gente mergulhar no texto e aprender as verdades, a gente precisa se situar de forma bem rápida o contexto dessa carta. Pedro escreveu essa carta para os cristãos espalhados pela Ásia Menor, que é a atual Turquia. E estes crentes, meus irmãos, estavam sofrendo perseguição, hostilidade e difamação. Estavam sendo pressionados a abandonar o evangelho, para voltar ao paganismo. E Pedro escreve essa carta para encorajá-los, lembrando-os da sua identidade em Cristo. Qual era a sua identidade? E o nosso versículo está no coração da carta, combinando 4 expressões de quem está em Cristo, da identidade, para descrever quem somos como povo de Deus. E essa mensagem é para nós, é para você, é para a Igreja Batista Central hoje, é para todos nós que estamos aqui. E nós vamos ver como Deus nos transformou radicalmente. Deus nos trouxe das trevas para a luz, concedendo-nos uma nova identidade. Nós temos uma identidade, como seu povo escolhido, para que vivamos como? Proclamando as grandezas, através da vida, através do testemunho. E nós vamos ver 3 verdades nessa noite. Em primeiro lugar, nossa identidade. Quem nós somos em Cristo. Quem você é em Cristo. Em segundo lugar, nossa missão. Por que nós existimos. E em terceiro lugar, nossa maravilhosa transformação, de onde viemos. Em primeiro lugar, a nossa identidade. O texto começa na parte A do versículo, irmão Saulo, dizendo: mas vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meus irmãos,
Normalmente, quem pergunta, as pessoas perguntam: quem é você? O que é que você responde? Normalmente as pessoas respondem: eu sou um pastor, eu sou médico, eu sou um advogado, eu sou um servidor público, eu sou um pedreiro. Enfim, as pessoas se definem pela sua profissão, definem pelo que elas fazem. Ou então a gente costuma encontrar pessoas, as pessoas dizem: não, eu sou alguém um fracassado, eu sou alguém que não conseguiu nada. Nós vivemos em uma cultura obcecada por identidade, por aparência física, né? Hoje, mais do que nunca, né? O Flamengo foi novamente campeão da Libertadores. Mais uma vez campeão, e as pessoas no status se definindo como flamenguistas. Mas Pedro, meus irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, nos revela 4 designações que definem a identidade de quem está em Cristo Jesus. E prestem atenção em algo fundamental. Estas qualidades não são aspirações, não são metas, não são projetos, são realidades presentes de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. De todos aqueles. E o texto começa dizendo: vocês são raça eleita, vocês são uma geração eleita. E o que é que quer dizer isso? A gente não vai aqui descer a detalhes, né, doutrinários, mas o que raça eleita quer dizer, meus irmãos? Que nós não fomos escolhidos para ser povo de Deus porque éramos melhores, mais inteligentes ou mais religiosos. Fomos escolhidos pela graça soberana de Deus. Efésios capítulo 1 vai dizer que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo para quê? Com objetivo, para sermos santos e irrepreensíveis perante eles em amor. O grande pregador, conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, que nós aprendemos muito, não só com os seus sermões que ouvimos, mas com a sua obra. Ele diz uma frase que retrata, ele diz que quando ele pensa na doutrina, aspas para ele, quando penso na doutrina da eleição, meu coração se derrete em gratidão. Eu não escolhi a Deus, Ele me escolheu quando eu estava morto em pecados. Toda a glória pertence a Ele. Meus irmãos, imaginem, uma criança abandonada no orfanato. Teve uma certa vez que eu e minha esposa, nossos filhos, estavam estavam numa fase, exigindo algumas coisas, e nós tivemos uma experiência de visitar um orfanato com eles. Meus irmãos, eles saíram de lá chorando. Papai e mamãe, nós precisamos adotar aquela criança ali pequena, que está sem pai e mãe há muito tempo, e isso foi uma experiência marcante para eles. E meus irmãos, entre milhares ali, e ali aquelas crianças esperam a adoção. E meus irmãos, e ali, aquelas crianças ali esperam um pai. E muitas são escolhidas ali, muitas esperam anos. E não são escolhidas por méritos, pela beleza. E Deus nos escolheu como geração eleita, não por mérito meu ou seu, mas por puro amor. Por puro amor. E saber disso que nós somos, o texto diz, que nós somos uma geração eleita. Isso não nos torna arrogantes. Muito pelo contrário. Isso nos humilha profundamente e nos enche de gratidão a um Senhor cheio de graça. Cheio de graça dispensada. E vai dizer que somos sacerdócio real. Vamos nos deter um pouco nessas identidades, nessas características que o apóstolo Pedro está definindo a igreja, que está nos definindo. O que é isso, sacerdócio real, irmãos? Na antiga aliança, apenas os levitas serviam como sacerdotes. O povo comum não tinha acesso direto a Deus. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus rasgou o véu e nos deu acesso direto ao trono da graça. O grande Martinho Lutero, ele redescobriu essa verdade revolucionária. O sacerdócio universal de todos os crentes. Todo crente é um sacerdote. E o que é que isso significa na prática? Nós temos acesso direto a Deus através de Cristo. Nós não precisamos de intermediário humano. Pelo sangue de Jesus nós entramos
na presença, diretamente na presença do Pai. Nós oferecemos sacrifícios espirituais, de louvor, adoração, gratidão e boas obras. Hebreus capítulo 13, verso 15 e 16 vai dizer, para oferecermos sempre, por intermédio dele, sacrifício de louvor a Deus, e não negligencieis igualmente a prática do bem. E em terceiro lugar, nós intercedemos por outros diante de Deus. Todo crente é chamado a interceder. Nós somos chamados a interceder uns pelos outros. E Pedro adiciona, sacerdócio real. Não servimos a qualquer senhor, servimos ao Rei dos Reis. E somos dessa linhagem do Senhor, destinados a correnar com Cristo. Meus irmãos, em 2023, recente agora, durante a coroação do rei Charles, apenas membros da realeza tinham acesso direto ao monarca. E nós, todos nós que somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, nós temos acesso permanente, ilimitado ao Rei do Universo. Nós somos dessa família real, celestial. Olha que bênção. Nós somos sacerdócio real. Nós somos uma nação santa. Ora, nós somos uma nação, um povo, como o pastor Luiz falou aqui, um povo espalhado pelo mundo todo, com uma identidade que transcende fronteiras, não só no Maranhão, em outros estados, mas no mundo em todo. Não importa se você nasceu em Dom Pedro, em São Luís, em Gonçalves Dias, em Codó, nós fazemos parte da mesma nação espiritual. E como isso é real, irmãos? Quando nós encontramos um crente, rapidamente, alguém lavado pelo sangue do Cordeiro, rapidamente nós conversamos, temos coisas em comum, temos uma vida devocional, temos uma vida com Deus. E essa nação santa é uma nação separada, é uma nação consagrada exclusivamente ao Senhor. E essa santidade tem dois aspectos. Nós somos separados do mundo e consagrados a Deus. Esta é uma realidade presente. E nós devemos viver de acordo com essa santidade. E o próprio apóstolo Pedro vai dizer no capítulo 1 da epístola de Pedro, sede santos, porque eu sou santo. E ser santo, meus irmãos, não significa ser um estranho, alienado. Significa ser diferente em conduta, em valores, em prioridades, em caráter. Pense no embaixador. Um embaixador brasileiro, eu tenho um amigo de infância, que estudou comigo a vida toda. Ele tem uma história, meus irmãos, uma história de Deus na vida dele. Esse rapaz eu acompanhei, hoje ele é embaixador. Ele era envolvido com ocultismo, em mais alto grau. Esse rapaz se converteu há 10 anos e ele escolhe ser embaixador nos países que ninguém quer, nos países perseguidos, em que o cristianismo não se pode falar de Jesus. Mas lá, ele vive em território alheio, mas ele não é. Ele é um brasileiro. Ele representa o Brasil. Ele representa os valores brasileiros. Mas ele, antes de ser embaixador, ele é um embaixador do céu. Ele reconhece isso. Ele está ali para pregar o evangelho, e assim somos nós. Somos uma nação santa. Um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos, meus irmãos, olha a profundidade disso. Nós somos o tesouro particular de Deus. A sua possessão mais preciosa é a igreja do Senhor. Quando Deus olha para o universo, Ele olha para a sua igreja, olha para mim, olha para você e diz, esse é o meu tesouro especial. Esse é o meu tesouro. Nós somos comprados por preço. O preço do sangue de Cristo. E nós não nos pertencemos. Nossa vida, talento, tempo, recursos, tudo pertence ao Senhor. Eu sou um curioso. E sempre gosto de estar pesquisando notícias atualizadas. Meus irmãos, em 2022, uma pintura do Monet foi vendida por 110 milhões de dólares. Ora, por que o comprador deu isso? Porque eu considerava valioso, extremamente valioso. Imagine quanto Deus pagou por mim e por você. O sangue
infinitamente precioso do seu Filho. Isso define nosso valor diante de Deus. Numa sociedade em que as pessoas são definidas, querem se definir pelo que elas têm, pela aparência, nós precisamos revisitar essas verdades de quem somos. Nesses 35 anos de Igreja Batista Central, proclamando, quantas pessoas, pastor Luiz, passaram por essa porta, buscando identidade, buscando propósito e buscando significado. E as pessoas, hoje, estão em crise de identidade, meus irmãos. E eu e você, nós temos essa mensagem de identidade, de propósito. As pessoas se definem por várias coisas, mas todas essas identidades são estáveis. Todas passam. E a igreja existe para proclamar. E a nossa identidade não é definida por nós mesmos, mas por Deus. E se você está em Cristo, e nós estamos em Cristo, nós somos esse povo, essa geração eleita. Nós somos esses sacerdotes que têm acesso ao trono da graça. Nós somos membros da nação santa de Deus. Nós somos tesouro particular do Criador do universo. Isso não é autoajuda, não. Esta é a verdade de Deus revelada em sua palavra para mim e para você. E por que isso? Porque a nossa identidade vai determinar a nossa missão. Se nós não soubermos quem somos, nós não vamos completar a nossa missão. Nós não vamos contemplar com a inteireza, com a urgência, a missão, se nós não olharmos para a nossa identidade. E nós não proclamamos, nós não anunciamos o Evangelho para ganhar uma identidade. Nós proclamamos porque já temos essa identidade gloriosa em Cristo Jesus. E para que Deus nos deu essa identidade? Para quê? Para que ficássemos apenas admirando? Para que nos isolássemos do mundo? Não. Pedro vai revelar o propósito, irmãos. E antes de revelar o propósito, não é à toa que primeiro ele vai dar as características, a identidade. Vai revelar, olha, vocês são isso. Uma geração, um sacerdócio real, uma nação santa. Isso precisa estar alinhado na nossa mente, no nosso coração. A nossa grande missão, a fim de proclamar o quê? As virtudes. A fim de proclamar as virtudes. Essa pequena frase, ela contém a razão da existência da igreja. Meus irmãos, todo privilégio tem um propósito. Todo privilégio tem um propósito. Toda bênção traz uma responsabilidade. Nós somos salvos, não apenas de algo, mas para algo. A expressão a fim de que existe um propósito definido. Deus não nos escolheu, não nos santificou para guardarmos esse tesouro de forma egoísta. Não. Ele nos transformou para que proclamássemos. E o que significa proclamar? Ora, a fim de proclamar. E aqui, essa palavra proclamar, ela tem um sentido bem mais amplo. Aqui, proclamar é anunciar publicamente, é declarar abertamente, é proclamar com autoridade. E esta proclamação, irmãos, não se limita apenas à pregação verbal. Se a gente for observar os versículos seguintes, pastor Alexandre, ele vai dizer, lá no versículo 12, olha o que diz os versículos seguintes. Mantendo exemplar o vosso procedimento, para que, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus. O capítulo 3 vai dizer que as esposas podem ganhar os maridos sem palavras, ao observarem o vosso comportamento. Ou seja, nós proclamamos, sim, através de palavras, precisamos proclamar, abrir nossa boca e falar de Cristo. Às vezes a gente ouve algumas falácias, que você prega com o seu testemunho. Não, meus irmãos. O teu testemunho não prega. O teu testemunho abre portas para você pregar. Se você tem um bom testemunho, você vai abrir portas para pregar. Para a glória de Deus, meus irmãos. Eu já lidero, né? Eu sou advogado há 17 anos. Né? E com o falecimento do meu pai em 2022, eu assumi o escritório. Estou à frente. E para a honra e glória de Deus, isso não é para glorificação pessoal,
os advogados pedem para eu testemunhar do Evangelho. Pedem para, no início da semana, para eu dar uma palavra. Eles pedem para eles se aconselham. Por que eles se aconselham? Se eu fosse alguém que tivesse um testemunho ruim, que o perseguisse, que não os valorizasse, eu iria ter condições de proclamar o Evangelho para eles? Jamais. Jamais. Mas nós precisamos pregar. Romanos capítulo 10 vai dizer: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos anunciar, meus irmãos. Não caiam nessa falácia de que seu testemunho prega. Não, teu testemunho vai abrir porta. Claro, se você é alguém que ama o próximo, de verdade, que se importa de verdade com o próximo, você vai ter a oportunidade de proclamar o Evangelho. No colégio, na faculdade, onde quer que seja. E Jesus ordena: ide e pregai. E esta grande comissão foi dada por todo mundo. Para quem é crente, todo mundo. Mas o que nós proclamamos, meus irmãos? Nós proclamamos as virtudes. E o que é isso? O que significa isso? Nós proclamamos seus atributos gloriosos. A santidade do Senhor, que não tolera pecado. A justiça, que demanda pagamento e pagamento de cruz. A sua misericórdia, que provê salvação. O seu amor, que enviou o seu Filho. A sua fidelidade, que guarda promessas. O seu poder, que ressuscitou Jesus Cristo. As suas obras maravilhosas. A criação do universo. A eleição de um povo, de uma geração eleita. A encarnação do Filho de Deus. A morte expiatória de Cristo. A ressurreição vitoriosa de Cristo. A sua segunda vinda prometida. Essas virtudes que proclamamos, que é corroborado com uma vida transformada. E o mundo, às vezes, rejeita o Evangelho, meus irmãos, porque o mundo observa o seu comportamento. Você tem ano de crente, e o mundo observa se você muda. Jesus vai dizer, no Sermão do Monte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. As nossas vidas, sim, devem ser sermões vivos, que pregam, sim. Como? Com integridade, com amor genuíno ao outro, com humildade que reconhece a dependência do Senhor, com perdão diário. Nós estávamos, pastor Luiz, e aqui fica uma dica preciosa, como nós precisamos perdoar uns aos outros. Eu e minha esposa estávamos ouvindo no carro, nós gostamos de ouvir um livro, estávamos ouvindo o livro Isca de Satanás, do John Bevere. Um livro que tem, que você acha para ouvir. Um livro muito bom que vai falar sobre perdão, como precisamos nos libertar, perdoar, e como isso na nossa natureza carnal não é fácil. E como precisamos disso. Dispensar não só de boca, às vezes dizíamos que perdoamos, mas na prática não perdoamos. E que são boas obras são essas? É ajudar os necessitados, é ser hospitaleiro, é ter justiça, é compaixão, é responsabilidade, excelência. E sobretudo, meus irmãos, nós temos como povo de Deus uma alegria inexplicável. Nós temos paz em meio a tempestades. Nós, em meio às tribulações, e eu compartilhando agora também na vinda com minha esposa, em meio às tempestades, de doença na família, nós temos paz. Porque nós sabemos em quem cremos. Nós temos esperança em meio às perdas. Nós temos amor em meio à rejeição. E, meus irmãos, nós precisamos também, uma maneira de proclamar as virtudes, também é vivendo uma vida que agrade ao Senhor. E precisamos refletir. Isso é uma reflexão para todos nós. Nesses 35 anos de existência da igreja, quantos ouviram o Evangelho através de você? Fica a reflexão para você. Quantos nessa cidade de Dom Pedro, na cidade que você está, quantos ouviram o Evangelho não pelo pastor, pelo seu pastor? Quantos escutaram o Evangelho da salvação através da sua boca? Através do seu testemunho que abriu uma porta? Quantos viram Cristo em sua vida? Nós vivemos, meus irmãos, apesar de podermos proclamar, não temos perseguição, nós podemos pregar livremente, mas nós vivemos numa cultura hostil ao cristianismo, sim, porque as pessoas estão confusas sobre quem é Deus. As pessoas não sabem. Meus irmãos, eu tiro por mim.
Eu me converti já com 21 anos. Vim de uma família muito católica e mergulhei em várias religiões, mas para mim um crente era alguém totalmente alienado. Eu tinha uma visão deturpada do crente sobre quem é o crente. E as pessoas estão confusas. Eu cheguei, por exemplo, eu tenho um advogado no meu escritório, que ele veio de Teresina. Ele se admirou, porque na visão dele, ele veio de uma raiz, né, de uma cidade muito católica. Para ele, o crente era alguém ligado a dinheiro, da Universal do Reino de Deus. Era alguém que estava focado em dinheiro. E para isso, como é que eu vou mudar, meus irmãos, a visão dele? É vivendo, é amando, é proclamando o Evangelho. E eu quero que você pense, reflita, você, junto com você, qual foi a última vez que você falou de Cristo para alguém? Na escola, na universidade, no trabalho, na igreja, na vizinhança. A sua vida, as nossas vidas têm proclamado as grandezas de Deus. As pessoas olham para você e veem, esse é digno de confiança. Você está mais preocupado de verdade com o seu conforto ou com a glória de Deus? Nós não existimos como igreja, e o texto é claro, para nos sentirmos bem, meus irmãos. Nós existimos para proclamar as grandezas daquele que nos chamou. E, meus irmãos, veio uma ilustração para essa pregação, conversando com minha esposa, ao caminho, pastor Luiz. E ela compartilhando alguns desafios profissionais. Ela treina uma equipe na empresa, ela treina as pessoas, e ela dizendo que ela teve uma experiência, pastor Fábio, interessante. Ela estava treinando uma liderada que estava no nível. E a liderada se chateou, porque ela precisava fazer algo para subir do nível, pastor Lino. Ela precisava fazer algo para ir para outro nível. Só que ela dizia que não. O que ela estava fazendo era como se ela estivesse no último nível. E ela se zangou. Não, mas eu quero fazer isso. Ela não entendeu que ela existia. Ela tinha um nível. Para ela passar para outro nível, ela tinha que fazer algo. Não de quem já está no último nível. Ela tinha algo a fazer, uma missão a fazer. E depois caiu a ficha para ela, que ela precisava fazer aquilo. Não do presidente. Ela se zangou na hora, mas ela entendeu. E nós precisamos sair da zona de conforto, meus irmãos. Nós existimos para isso, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Essa é a nossa missão principal como igreja. Nós somos salvos para proclamar essas grandezas. E essa identidade traz responsabilidade. Se você não está proclamando, não pense que você está neutro. Não pense que, não, eu estou na minha, eu não estou fazendo nada de errado. Não, você está traindo o propósito da salvação. Porque Deus te chamou para isso. E Pedro relembra, meus irmãos, que texto precioso. Ele vai lembrar. Nós vamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Da onde? Das trevas para onde? Para a sua maravilhosa luz. Olha a magnitude, a grandeza da transformação, que determina a intensidade da proclamação, meus irmãos. Muitas vezes nós não estamos proclamando com intensidade, porque nós não entendemos a identidade. Quanto mais nós compreendemos de onde fomos resgatados, mais nós vamos proclamar de forma apaixonada o Evangelho. Mais nós vamos proclamar as grandezas de Deus. E você não precisa ser um teólogo. Você não precisa cursar teologia, meus irmãos. Você consegue de forma simples, com o seu jeito, sem carisma, ou com carisma. Porque Deus te transformou. E você consegue dar um testemunho que você era cego e agora vê. É isso que Deus chamou. Meus irmãos, eu testemunhei de algo em São Luís, que me deixou, ao mesmo tempo que me emocionou, me chamou para a realidade, para que eu possa ter pressa. Pastor Jadson, eu testemunhei de algo. Lá em São Luís, tem um pastor, o pastor Marco Aurélio, que é pastor de uma das nossas igrejas batistas, Igreja Batista do Farol. Um homem, meus irmãos, simples, de poucas palavras, um pastor, que mais fala do que eu mais ouve, de poucas palavras. Meus irmãos, eu
já fui procurado, nesses últimos 3 semanas, por alguns advogados. Sabe o que esse homem está fazendo? Esse homem, ele é promotor da vara de violência doméstica. Esse homem, ele pediu, primeiro, ele conquistou com o seu testemunho. Conquistou a juíza, conquistou a defensora pública, falou do evangelho, a juíza se converteu, a defensora pública se converteu. Toda audiência, esse homem, ele pede permissão. Lá ele é promotor da vara de violência doméstica. Após a audiência, ele pede permissão para falar de Jesus. Toda. Não interessa. Pode ser a mais complexa, ele fala de Jesus. E não é por obrigação, meus irmãos. É porque esse homem sabe de onde ele veio. Do que Deus tirou com ele o testemunho dele. Meus irmãos, desse trabalho, almas têm sido resgatadas. Ele foi o preletor da nossa igreja no último aniversário. Homens têm sido discipulados, homens que foram processados, que foram sentenciados por violência doméstica, têm se convertido, sido discipulados por ele através desse trabalho lá na vara de violência doméstica. Esse homem na simplicidade. Não pense que ele vai falar algo, ele não teologiza. Ele vai e fala do testemunho dele, como Deus mudou ele, de forma simples. E pessoas têm sido alcançadas. E você pode fazer isso lá no seu trabalho, lá na sua escola. Nós podemos fazer isso. E, meus irmãos, olha a magnitude daquele que nos chamou das trevas para a luz. Das trevas. Imagina, vamos refletir um Deus que nos tirou das trevas, da ignorância espiritual. Nós vivíamos sem conhecer a Deus, sem entender seu plano, sem compreender o Evangelho. E as trevas são o reino de Satanás. Colossenses capítulo 1 vai dizer isso. Que nós somos libertados, tirados do reino das trevas para o reino da sua luz. E Jesus vai declarar no Evangelho de João que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E Jesus descreve o inferno como as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, aqui é onde todos nós estávamos sem Jesus. Não importa a sua origem, de onde você nasceu. Todos éramos o quê? Por natureza, Efésios vai dizer que éramos, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira. Mas fomos o quê? Destinados para sua maravilhosa luz. Que coisa fantástica. O adjetivo maravilhoso. A natureza espetacular. Não é uma luz comum. É a luz gloriosa. É a luz que pertence exclusivamente a Deus. E essa luz, nas Escrituras, é o conhecimento da verdade. Jesus vai dizer o quê? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Agora nós conhecemos a Deus através de Jesus. Se andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica. E meus irmãos, Jesus não fez apenas uma melhoria moral em nós. Foi ressurreição espiritual. Novo nascimento. Nova criação. O próprio Jesus vai dizer no Evangelho de João, se alguém não nascer de novo, não pode enxergar o reino de Deus. E se alguém que está em Cristo é o quê? Nova criatura. Não é um melhoramento, não é apenas uma maquiagem. É uma transformação real. E por que relembrar? Nós precisamos relembrar, meus irmãos. Quanto mais entendermos a profundidade do abismo de onde fomos resgatados, mais profunda será a tua gratidão e a minha gratidão. No Evangelho de Lucas, Jesus vai ensinar: aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Se você perdeu essa paixão, se você está ali, na zona de conforto, como a história que eu contei da liderada de Sabrina, que estava ali na zona de conforto, não queria fazer o que ela era para fazer. E quando ela fez, ela começou a ter alegria. Ela começou a avançar. Volte e relembre de onde você veio. Meus irmãos, não esqueçam disso. A alegria verdadeira está na missão. Quanto mais você compartilha o Evangelho, quanto mais você fala do Evangelho, mais alegria espiritual você vai ter. Isso é real.
Quando eu começo a ficar soberbado, que eu não consigo proclamar o evangelho, aquilo começa a me dar. Eu começo a ficar irritado, e quando eu começo a proclamar, começa a voltar a alegria de Deus. E meus irmãos, isso nos dá humildade. Nós somos um povo humilde. O apóstolo Paulo vai dizer: quem é que te faz sobressair? E o que tu tens que não tenhas recebido? Nós recebemos tudo de Deus. E quem compreende a magnitude da transformação, de onde fomos tirados, não consegue ficar calado. Meus irmãos, imagina alguém curado de um câncer. Ele vai ficar quieto? Imagina. Alguém que milagrosamente orou e foi transformado de um câncer terminal. Ele vai ficar quieto? Ou ele vai anunciar para todos a cura dele? De como Deus o transformou. E quanto mais da morte eterna, meus irmãos. Nós somos salvos da morte eterna. Nós não podemos deixar de falar, como os apóstolos vão dizer em Atos, das coisas que vimos e ouvimos. E é isso, a consciência da nossa transformação alimenta a paixão pela proclamação. Nós proclamamos por quê? Porque fomos transformados. Essa é a tua identidade. E depois de 35 anos, é vital que relembremos essas verdades do Evangelho. Que não percamos a memória de onde nós viemos, meus irmãos. Eu sempre, quando eu oro, isso é praxe, meus irmãos. Sempre quando eu vou pregar numa igreja, sempre quando eu vou pregar na Vale do Jordão, na igreja que eu sou pastor, eu oro e passo: Senhor, eu relembro de onde o Senhor me tirou. De quanto eu era idólatra, do que o Senhor me tirou, do egoísmo, da soberba, da vaidade, do quanto o Senhor me transformou. E meus irmãos, igrejas que esquecem essas verdades, se tornam o quê? Apáticas, voltadas apenas para dentro, perdendo a paixão por proclamar o evangelho. E algo que deve pulsar no seu coração. Você que participou da fundação, que está aqui, eu percebi que teve um irmão que falou que está há 24 anos aqui. O outro irmão Maradona, eu acho, que falou, que testemunhou que ele está há 24, outros há 10 anos, uns há 5, há 15. Você ainda se maravilha com a sua salvação? Ou isso tornou rotina? Porque às vezes a prática religiosa faz isso. A gente se acostuma com o sagrado, se acostuma com as rotinas religiosas. E a gente precisa ser esse povo entusiasmado. Esse povo que proclama o evangelho. E para você que é convertido recentemente, você está consolidando, você está voltando aos padrões das trevas, ou você está caminhando rumo ao alvo. Nós precisamos, meus irmãos, nos perguntar como igreja. Não só a Igreja Batista que está completando central em Dom Pedro. Nós estamos proclamando com paixão o evangelho. Nós precisamos, meus irmãos, alertar as pessoas. Nós somos esses arautos, esses proclamadores. E não esqueçam disso. A memória da nossa transformação é o combustível para a proclamação. Amém? É o combustível. Quando nós esquecemos de onde viemos, nós perdemos a paixão por proclamar. Nós perdemos a paixão. E isso, meus irmãos, é para todo mundo. É para todas as faixas etárias. É para as crianças. Que são também crianças, entendem o evangelho. Podem proclamar. Nós estamos vivendo essa realidade nos nossos lares. Vendo nossos filhos de 7 anos, de 11 anos, proclamar, serem desafiados a proclamar na escola o evangelho. E as crianças entendem que são pecadores, entendem que precisam se converter. E é preciso isso, nós incentivarmos isso. Proclamar o evangelho para as crianças, essas crianças também proclamarem. E meus irmãos, os adolescentes, hoje, nós aprendemos a nossa identidade. E como os adolescentes e jovens, às vezes buscam a identidade no mundo, e como isso deve martelar no seu coração, na sua mente. Você é uma geração eleita. Isso precisa ser visto nas suas redes sociais. Testemunhar do evangelho na escola, nas redes sociais. Viver de forma digna do evangelho.
não participar de festas do mundo, de orgias, de festas, e estar preparado para responder as perguntas. E, meus irmãos, para os jovens, para os adultos, como devemos orientar os jovens a escolher a carreira como mordomia, como forma de servir a Deus? Criterioso com o namoro, namorar com quem compartilha sua fé, evangelizar intencionalmente os colegas de trabalho. Meus irmãos, nós, no nosso trabalho, eu tenho sempre uma rotina de trabalho. Eu tenho, por exemplo, tarefas. Como advogado, eu preciso ter tarefas. Eu preciso ir no tribunal fazer uma ostentação oral. Eu preciso orientar minha secretária. Eu preciso orientar meus advogados. Eu preciso fazer um prazo. Eu preciso fazer uma tese de um processo. É tarefa minha. Se eu não fizer, o que vai acontecer? Vai morrer. Vai falir meu negócio. Guardado as devidas proporções, você é um crente. O que você tem feito com essa mensagem? O que você tem feito, meus irmãos? Evangelize intencionalmente. Busque um mentor. E nós precisamos, meus irmãos, priorizar o reino de Deus. Fazer do lar um centro de evangelismo. Usar a sua influência para pregar o evangelho. E para aqueles que não conhecem a Cristo, que estão aqui nos visitando, a Bíblia declara que todos pecaram. A Bíblia declara que o salário do pecado é morte. E se você está caminhando sem Jesus, você está caminhando para o julgamento. Mas há esperança, Cristo morreu por seus pecados e ressuscitou. E aqueles que não verdadeiramente não reconheceram o seu pecado, precisam confiar em Cristo, se arrepender e clamar por salvação. E não adiar. Meus irmãos, às vezes a gente acha, uma coisa que eu aprendi, pastor Luiz, na prática, às vezes a gente acha, não, eu não preciso, aqui não tem visitante, todos aqui são crentes, eu não preciso fazer o apelo da palavra. Meus irmãos, eu testemunhei, eu fui testemunha, lá em São Luís, de um rapaz que era líder há anos de uma igreja nossa batista, que ao ouvir a mensagem genuína do evangelho, ele percebeu, ele foi lá na frente e testemunhou que ele não era crente. Que agora ele tinha entendido o evangelho da salvação. Ele testemunha disso. E como às vezes as pessoas estão na igreja, são simpatizantes do evangelho, mas não compreenderam o evangelho. E já chegando ao final, para não cansá-los, meus irmãos, como precisamos recapitular. Como nós precisamos relembrar da nossa identidade. Não a identidade que o mundo diz quem você é. Mas, meus irmãos, imaginem. Você quer coisa mais animadora, mais profunda do que isso. Você não precisa alcançar. Sei, claro, você tem seus sonhos, seus projetos. Isso é bom. Mas em Jesus você já é raça eleita. Você já é sacerdócio real. Você já é nação santa separada para Deus. Você já é povo exclusivo de Deus. Para quê? Com um propósito. Com uma missão clara. De quê? De proclamar as virtudes de Deus. Através de quê? De palavras, do evangelho, de uma vida transformada que abre portas. Às vezes o teu vizinho não está te ouvindo, porque tu nem dá um bom dia para ele. Porque não, pastor, é meu jeito assim, eu sou tímido, eu não falo com ninguém. Não, eu entendo teu jeito, mas teu jeito tem que ser de amar as pessoas. Meus irmãos, Deus nos chamou, nos transformou radicalmente, dando essas identidades para quê? Para que eu e você nós possamos proclamar, anunciar as grandezas de Deus. E precisamos abraçar mais do que nunca essa identidade. Se você realmente está em Cristo, a sua identidade está definida. Se você está em Cristo, meus irmãos, se você sabe quem você é, você não vai se abalar quando você proclama o evangelho e alguém não quer ouvir. Você não vai ter medo. Uma outra coisa que minha esposa estava dizendo, quando ela vai falar do negócio dela, e alguém diz não, ou alguém zomba, ela não se preocupa, ela sabe o nível que ela alcançou. Ela sabe a posição que ela alcançou.
Isso não vai abalar, porque ela sabe o que ela lutou, o que ela conquistou, ela não se abala. A pessoa está zombando ali, não está acreditando, mas ela está tranquila. Ela está firme por quê? Porque ela sabe quem ela é. Ela sabe o que ela conquistou, a mesma coisa. Quando eu sei quem eu sou, um Deus que me tirou do reino das trevas, se alguém zomba, eu estou tranquilo. Eu não vou ter medo de ser zombado, eu vou proclamar, eu vou falar, porque eu fui resgatado, eu sei de onde eu vim. E nós, meus irmãos, a Igreja Batista Central de Dom Pedro, a Igreja Batista Vale do Jordão, a igreja que você pertence, que está aqui essa noite, você não existe para si mesmo. Cada ministério dessa igreja, cada recurso, tudo deve servir para quê? Para a proclamação do Evangelho. Nós precisamos proclamar, falar de Cristo esta semana. Investir na obra. Meus irmãos, uma coisa que a gente precisa, eu tenho desafiado os irmãos lá na igreja, a ser generosos, pastores. Às vezes a gente acha que deu dízimo, está fazendo um favor para Deus. Nós precisamos ser abundantes de generosidade para o avanço do reino de Deus. Um coração grato, ora, um Deus que já me salvou, um Deus que já me transportou do reino das trevas. Eu já sou abençoado, por isso eu dedico a minha vida à proclamação do Evangelho. E nós precisamos, hoje é tempo, meus irmãos, de realinhamento. Que tema precioso. Como foi precioso para mim, pastor Luiz. Essa semana, diante de tribulação pesada, doença na família, proclamação, indo e voltando, e ali coisas terríveis acontecendo. Mas Deus me lembrando, ei, você é geração linda. Ei, em meio a isso aí, proclame, ei, calma. Ei, descansa teu coração. E meus irmãos, a igreja, ela não é um clube social, ela não é uma empresa focada em números. Mas cada decisão, cada detalhe, pastores, irmãos, nós devemos perguntar se isso está servindo para a proclamação do Evangelho. E a minha oração é que o Senhor conceda muito mais anos para a Igreja Batista Central. E que cada dia que o Senhor conceder para essa igreja, seja um dia marcado pela proclamação fiel do Evangelho. Daqui a mais 35 anos, o que dirão sobre essa igreja? Que vocês foram fiéis na proclamação do Evangelho, que impactaram essa cidade. A minha oração, meus irmãos, de verdade, nessa semana, por essa igreja, por essa cidade, é que haja pregação fiel da palavra, é que haja evangelismo intencional, é que haja discipulado comprometido, é que haja plantação de igrejas, como o pastor Alexandre falou aqui, revitalização de igrejas, envio de missionários, misericórdia aos que precisam, uma adoração que exalta o Cristo. Tudo isso em serviço à nossa missão, a fim de proclamar. Mas, meus irmãos, voltando à história inicial, a ilustração inicial da pregação. Aquele jovem Derek, aquele condenado que recebeu perdão no início da mensagem, ele dedicou sua vida proclamando que a bondade do rei George. Anos depois, isso também é história real, o repórter perguntou para ele, o jornalista perguntou, por que ele falava tanto sobre esse rei? E ele, presta atenção, algo humano, meus irmãos, é um favor humano, vida terrena, temporal, não é o que Deus fez por mim e por você. Olha o que esse homem disse. Como eu posso ficar calado sobre aquele que me amou quando eu era inimigo? Ele ia ser ali executado, que pagou minha dívida, que me deu identidade, ele era o embaixador, que me deu missão. Falar dele não é obrigação, é uma alegria, não é fardo, é um privilégio. Eu não consigo e não quero parar de falar sobre esse rei. E assim deve ser eu e você. Não podemos parar de falar com a alegria daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus possa continuar construindo uma história poderosa através dessa igreja. Que pessoas sejam alcançadas para a glória do Pai.
pelo poder do Espírito. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar.